Falhas e erros de uma mãe. Parte 03, dia 1 de junho de 2026. Quem nunca viu uma criança mimada pegar um livro e ler, lançando ocasionalmente um olhar furtivo da página para o visitante, para verificar se o hábito de estudo está sendo observado? E será que uma criança assim pode ser apresentada a estranhos sem problemas? Talvez, às vezes, seja vantajoso para uma criança modesta recitar um hino, ou algo do gênero, para um amigo sensato. Se o seu pastor sentir um interesse pelas crianças que ele deveria nutrir, ele tratará todos os pequenos da sua congregação com afeto paternal. Ele não deve ser considerado um estranho na família. As crianças podem se apresentar diante dele com confiança e carinho, e se ele tiver o espírito do seu mestre, ele se precaverá contra a bajulação e se esforçará para melhorar a ocasião, conduzindo a mente a reflexões sérias. Mas a prática de fazer das crianças um espetáculo, de exibir suas pequenas conquistas, é certamente repreensível e, tememos, não só é comum, como está se tornando cada vez mais comum. Os comentários a seguir sobre esse assunto são da autoria de alguém que combina grande perspicácia e vasta experiência. Sempre senti pena das pobres criancinhas obrigadas a recitar versos ou trechos de peças teatrais diante de outras pessoas, aos 6 ou 8 anos de idade. Às vezes, não sabia para onde olhar quando uma mãe e, com muita frequência, um pai, a quem eu não podia deixar de respeitar por seu carinho pelo filho, obrigava a frágil oitava maravilha do mundo a ficar de pé, com a mãozinha estendida, declamando o solilóquio de Hamlet, ou algo do gênero. Não conheço nada mais angustiante para os espectadores do que esse tipo de exibição. Nessas ocasiões, ninguém sabe o que dizer, nem para onde direcionar o olhar. Se eu tivesse que declarar, sob juramento, quais foram os momentos mais desagradáveis da minha vida, acredito sinceramente que, após devida reflexão, escolheria aqueles em que pais que eu respeitava me fizeram suportar tais situações. Pois a escolha é sua, ser insincero ou ofender. Os aplausos que a criança recebe nesses casos a enchem de orgulho, e enviá-la ao mundo repleta de orgulho e insolência, que devem e serão extraídos dela de uma forma ou de outra. Ora, os pais não têm o direito de satisfazer seus próprios sentimentos dessa maneira, colocando em risco a felicidade de seus filhos. Cenas semelhantes às descritas acima virão imediatamente à memória do leitor. É o fato de que esses são os sentimentos de muitos estrangeiros em geral, e por si só suficiente para desaprovar tal prática. Há 2 extremos que é preciso evitar. Um é o de isolar completamente as crianças da sociedade. O outro é o de cansar nossos amigos com a presença delas e suas conversas incessantes. Se considerarmos nossos filhos como um incômodo a ser mantido fora do caminho, sempre que desejarmos desfrutar de momentos de convívio social, se a chegada de alguns amigos para passar a noite for o sinal para a sua partida imediata para outro cômodo, como podemos esperar que eles se desenvolvam ou adquiram as boas maneiras? Eles precisam ouvir a conversa e observar os costumes de seus superiores para que suas mentes
e seus modos possam ser aprimorados. Há pouco tempo, ouvi um senhor falar sobre uma família particularmente interessante que acabara de visitar. Sabia-se que ele viria passar a noite lá. Ao entrar na sala, viu 3 crianças pequenas sentadas, quietinhas e em silêncio, perto da lareira. A mãe estava sentada na mesa costurando. O pai se levantava para recebê-la. As crianças permaneceram ali por 1 hora ou mais, ouvindo com interesse a conversa entre os pais e o senhor. Não interromperam em nada, mas com sua presença e semblantes alegres, contribuíram muito para o prazer da noite. Às 8 horas, a mãe disse: crianças, são 8 horas. Sem dizer mais nada, todas se levantaram e saíram da sala. A mãe logo a seguiu e, depois de alguns instantes ausentes, retornou. Quanta alegria há em uma família como esta! E quanta melhoria as crianças obtêm ao se acostumarem com a companhia de seus superiores. Dessa forma, elas aprendem humildade, pois percebem o quanto sabem menos do que os outros. Elas adquirem conhecimento e suas mentes são fortalecidas pelas conversas que ouvem. Seus modos melhoram, pois as crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelos ensinamentos. Se você deseja desfrutar desses prazeres e proporcionar esses benefícios aos seus filhos, é indispensável que eles sejam habitualmente bem orientados. Nada pode ser mais desesperançoso do que esperar que as crianças se comportem adequadamente na presença de visitas, se em outros momentos elas são incontroláveis. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre eternamente. Amém.